O renascer do lince ibérico. O lince ibérico separou-se do lince euroasiático à volta de 1,2 milhões de anos atrás. Sofreu glaciações consecutivas e ficou confinado à Península Ibérica. Durante o século XX, houve uma perda acentuada de exemplares do lince ibérico, muito por culpa da conversão de espaços para a agricultura em Portugal. No final desse século, a situação era suficientemente alarmante para convocar a nível ibérico e internacional as entidades responsáveis pela conservação da espécie. Chegamos ao início do século XXI com um cenário negro, estimando-se que não existissem mais de 100 exemplares distribuídos por toda a península. Entre os anos de 1979 e 1980, o biólogo Luís Palma alertou para a situação de ameaça do lince ibérico. Graças à campanha Salvemos o Lince Ibérico da Malcata, recolheram-se mais de 46.500 assinaturas para proteger a Serra da Malcata e, em 1981, foi criada a Reserva Natural Parcial da Serra da Malcata. A Reserva Natural da Malcata apresenta uma área de aproximadamente 16.348 hectares, situando-se nos concelhos de Penamacor e Sabugal, junto à fronteira com as províncias espanholas de Extremadura e Castilha-León. O símbolo da Reserva Natural da Malcata é o lince ibérico, o mais ameaçado felino do continente europeu. Quando chegámos então a esta situação em que percebemos que era urgente implementar medidas de conservação para travar este vórtice de extinção, foram decididas duas avenidas principais de conservação. A primeira das quais, a conservação de populações remanescentes, que existiam na altura distribuídas por duas populações, em Doñana e na Serra Morena, e populações essas que não tinham contacto, portanto, populações que não cruzavam animais entre si. Foi dada como prioridade a manutenção dessas duas populações e a gestão das mesmas e, obviamente, a ampliação dos números dessas populações. Ao mesmo tempo, como seguro de extinção contra a espécie e numa tentativa de conservar pelo menos 85% da variabilidade genética existente no campo, foi dado início a um programa de reprodução em cativeiro em 2003, obteve a primeira reprodução em 2005 e esse programa visava não só manter essas 85% de diversidade genética, mas também criar animais suficientemente aptos para projetos de reintrodução no futuro. Durante os últimos 15 anos, então, temos vindo a assistir não só a uma recuperação acentuada das populações originais, tanto de Doñana como Serra Morena, mas mais insistentemente na Serra Morena, e além disso temos visto nascer várias populações, há 6 novas populações reintroduzidas de lince ibérico na Península Ibérica, que usando animais produzidos em cativeiro e animais translocados naturalmente de outras populações residentes, têm crescido também exponencialmente. E neste momento encontramos-nos numa situação em que aproximadamente 650 linces ibéricos vivem em liberdade, em toda a Península Ibérica. Em Portugal estimam-se que neste momento existam perto de 60 ou cerca de 60 animais. Não obstante, existem pessoas preocupadas com a preservação de espécies em vias de extinção. António Silva, caçador e produtor de coelho bravo, e António Carriço, criador da cerveja artesanal Lince. A opção que ele fez para, digamos, ter coelho selvagem foi um amor muito grande à espécie, que já está, a subespécie, que já estava praticamente extinta. E a introdução de espécies não selvagens não combinava com a minha maneira de ver. Eu gosto da caça selvagem mesmo. Portanto, de maneira que foi uma maneira de conseguir observar a espécie e ver como o mínimo possível como é que ela funcionava e conseguir mantê-la.
No nosso caso, nós decidimos também, desde o princípio, associar este projeto a uma causa. E a causa é a preservação do lince ibérico. O que nós fazemos já há algum tempo é uma parte das receitas que temos é usada para apoiar essa causa através de financiamento de pequenos produtos ou serviços que os técnicos que tomam conta dos linces e que, no fundo, contribuem para a preservação do lince, tenham as condições melhores de trabalho. Portanto, nós temos dado material que permite fazer o seguimento da vida do lince e, no fundo, acompanhar melhor a evolução dos linces que estão em liberdade. Tudo isto e porque, no fundo, porque gostamos do lince, gostamos da preservação da natureza e apoiamos este esforço, demos à nossa cerveja este nome e criámos este símbolo, que, no fundo, é uma boa representação daquilo que é o lince ibérico em Portugal. Existem ainda fatores que contribuem para a morte do lince ibérico. A destruição do seu habitat, a morte provocada pelo ser humano de maneira involuntária, como sejam os atropelamentos, contando-se nas formas intencionais, as técnicas ilegais de caça, o furtivismo, o uso de venenos e, por último, a diminuição do seu principal alimento, ou seja, o coelho bravo. Durante o primeiro mês, as crias são totalmente dependentes das mães. Entre o primeiro e o segundo mês, começam a transição para a dieta sólida de consumo de carne. Entre o segundo e o terceiro mês, aprendem a caçar com as mães, até atingirem a independência total por volta dos 6 meses, período no qual o lince está pronto para a reintrodução na natureza.